Então, falar um pouco do início da Mão Digital é também falar um pouco da história antes disso. Então, eu já tive uma agência antes da Mão Digital e encontrei um novo sonho, um novo propósito, e tive uma pessoa fundamental nesse momento, que é o Matheus, que acreditou desde o começo, né, na marca, acreditou desde o começo na proposta, e foi esse parceiro sinérgico que também deixou um pouco de lado a atenção na arquitetura para se dedicar na criação de artes, e eu voltei para o início de todo o projeto, que é ser um pouquinho de tudo, né? Que é aquele empreendedor que faz atendimento, faz venda, atende cliente, faz legenda, faz postagem, programa. Então, hoje eu posso dizer que a Mão Digital não nasceu do nada, né? Ela já nasceu de um histórico recorrente do meu trabalho em marketing, mas graças a Deus, clientes, uma parceria e encontrar pessoas que acreditaram nesse projeto, nessa proposta, foi, né, o nosso início, precursor da marca. A Mão Digital começou com um processo meu e do Monde, né? A gente começou atendendo poucos clientes, assim, né? Alguns clientes foram surgindo. Eu trabalhava ainda num escritório, associado num escritório de arquitetura, e como a gente tinha se mudado recente para Criciúma, né? A gente decidiu morar juntos num apartamento, então a gente começou a atender alguns clientes por fora para a gente conseguir se adequar às nossas contas internas de casa, né? Então eu ganhava um valor lá no escritório, ele também trabalhava na rádio, e aí a gente atendia alguns clientes por fora em casa. Só que esse serviço foi começando a engajar, foi começando a crescer, né? E houve um momento em que a gente ganhava muito mais trabalhando em casa, né, do que nos nossos respectivos trabalhos. Então chegou uma hora que a gente decidiu: vamos largar o que a gente está fazendo e vamos abrir o nosso próprio negócio. E foi o que aconteceu. Aí surgiu, não era Mão Digital no início, né? A gente fez um nome fictício ali, a gente chamava de 2M. Naquele momento ali, a gente atendia com esse nome. Cara, a ideia foi muito louca, assim, tipo, a gente se mudou, né, pela primeira vez, depois desse um ano morando juntos, fomos para um apartamento maior, e um dos quartos a gente usou como nosso quarto de escritório, que era onde a gente trabalhava, e como a gente trabalhava dentro de casa, a gente queria que fosse um espaço onde a gente fechasse a porta e conseguisse viver a vida e abrisse a porta e fosse mergulhar no trabalho, né? Separar a vida pessoal de profissional. E aconteceu que o Matheus acabou abrindo uma sociedade na arquitetura, entrando no escritório de arquitetura já conceituado da cidade, e a gente começou a buscar a ideia de, assim, por que não, né, abrir a Mão Digital junto de um escritório de arquitetura? A gente dividiria os mesmos espaços, a gente dividiria a sala de reunião, e seria bom para os dois, né? Tanto para a agência quanto para o escritório seria a divisão dos custos, né? Para se ter uma estrutura física. O apoio desse escritório, o apoio dos ex-sócios do Matheus foram fundamentais para trazer a realidade de tudo que a gente tem hoje. Após tudo isso, a gente começou a crescer, mas mesmo assim o espaço era muito grande, né, para nossa equipe. Depois disso, um dia, conversando com o Beto da Canlo Digital, que na época não tinha nem nome ainda, a gente trocou uma ideia e eu disse: cara, tipo, né, eu não tenho condições para te contratar, não tenho como competir no mercado em querer te contratar, mas por que tu não abre a tua própria marca? Por que tu não investe em ter, né, a teu próprio espaço? O que eu posso fazer é um collab de clientes, né? Eu não tenho interesse em atuar na tua área, e tu seria uma mão na roda necessária para aquela mudança em que o Edis ficou muito forte dentro da parte de gestão de mídias e de necessidade da comunicação digital. Disse: cara, vamos somar forças, tu vem, abre teu negócio, tem mesas disponíveis. E, cara, deu muito certo, tá dando muito certo. E posterior a isso, o Matheus saiu do escritório em que ele tinha sociedade, abriu a própria marca. Ficamos o ex-escritório do Matheus, a Mão Digital, a marca do Matheus, a Canlo, né? E posterior a isso, o Beto tem um sócio, que é o Mon, então ficava muitas vezes aqui vivendo a atmosfera Canlo, e a gente falou assim: cara, fecha a sala de vocês lá e bora pra cá, vem trabalhar junto, tem espaço. Só que daí
a Canlo começou a crescer, a Mão Digital começou a crescer, a Matheus Michel começou a crescer, de repente a EMI Arquitetos começou a crescer, a gente foi para um espaço maior, o escritório que até então tinha a velocidade com o Matheus saiu do espaço Colab, né? E as empresas cresceram e tomaram essa forma, essa proporção que a gente tem hoje. Essa família de mais de 20 pessoas que convivem nesses espaços sinérgicos que a gente construiu com o Colab Service. Então, o processo da Mão Digital ele foi a partir do momento que a gente se uniu, né, e começou a trabalhar só como Mão Digital. A gente começou dentro do nosso quarto. A gente estava num apartamento pequeno, a gente resolveu se mudar para um outro apartamento onde era maior. E aí a gente começou a crescer dentro daquele apartamento. Um quarto daquele apartamento a gente fez como Mão Digital, né? Montou mesas, comprou computadores, colocou ali. E aí começou a surgir demandas para a gente contratar colaboradores, né? Começamos com uma pessoa, depois duas. Só que o negócio foi crescendo tão rápido e tão espontâneo, né, nesse processo, que a gente teve que pensar alternativas de como é que a gente ia abrir a empresa e ampliar a empresa. E naquele momento eu já estava num processo muito desgastado de trabalhar dentro da administração da Mão Digital, e eu precisava muito voltar para a minha profissão, que é ser arquiteto. E eu precisava, eu necessito ter, né, por mais que eu trabalhava como designer, né, eu e o Monde, assim, eu trabalhava com criação, eu precisava fazer arquitetura. Então a gente se uniu com uns amigos nossos de um outro escritório de arquitetura para a gente montar esse espaço que a gente está hoje, né? Iniciamos aqui só com o espaço da parte de cima, né, a primeiro momento, com duas empresas, a Mão Digital e a De Fato na época. Aí na época eu me associei a De Fato, só que mesmo associado na De Fato eu ainda ficava muito intensivo trabalhando na Mão Digital, né, na parte administrativa, no desenvolvimento da empresa. Isso me ocupava muito tempo ainda. E nesse processo de ampliação surgiu a oportunidade de inserir novas empresas aqui para suprir os nossos gastos internos com aluguel, água, luz, né? Isso nos ajudaria. E aí a ideia de Colab começou a nascer. Inicia duas empresas, né? Uma de marketing, uma de arquitetura, né? Praticamente as duas se complementam, né? Uma vende o serviço da outra. A união dessas empresas, ela começou esse processo de collab, né? De colaboração entre elas, e elas começaram a se desenvolver. Então hoje a gente está em 4 empresas aqui. Hoje eu tenho meu próprio escritório aqui internamente, tem a Mão Digital, tem uma outra agência que é a Canlo, mais um outro escritório de arquitetura. Então as 4 empresas unidas aqui, a gente inicia um processo de crescimento interno entre elas, né? Cara, não foram só desafios do fato de empreender no Brasil. Foram desafios de amadurecimento de gestão, foram desafios de amadurecimento técnico, amadurecimento de atender às necessidades do mercado, dos nossos clientes. Tivemos uma pandemia que nos tirou fisicamente, criou uma discussão sobre como que é trabalhar remoto. Não era só trabalhar remoto, era uma condição remota. O mercado foi extremamente abalado, o nosso setor foi muito atacado, e às vezes não é nem o fato de ser atacado de forma negativa, é um corte dentro hoje de uma organização corporativa, que é o primeiro corte que se vem, né, de investimento, de ação e tudo mais. Então a gente passou por tudo isso, e como era segurar uma equipe de alta performance, como foi segurar todas essas nuances de incertezas do mercado. Esse foi o maior desafio, foi um desafio em muitas áreas. Tem clientes que nos desafiaram a prestar serviços que a gente não prestava, né, anteriormente, e isso fez com que, no meio de tudo isso que estava acontecendo, nós tínhamos que criar uma performance também de atender em alto padrão, junto com os nossos outros serviços novos, e foi desafiador, foi insano. Um dos maiores desafios aqui nosso foi ter coragem de dar um passo, né? Às vezes um passo maior do que a gente pode, né? Às vezes a gente pode dizer que é um passo no escuro. Ser empreendedor, tu precisa ter um pensamento um pouquinho adiante, né? Tu precisa não ter medo dos passos que tu vai dar. Claro que tu tem que ter uma estratégia, mas também às vezes tu precisa dar um passo além
né? Às vezes até um chute no escuro, né? Um tiro no escuro que tu vai ver se aquilo vai dar certo ou não. Então a gente teve vários momentos aqui da empresa que a gente teve, vamos precisar investir nisso, né? Pra gente conseguir isso. Então esses foram os maiores desafios, assim, que eu acho que da minha parte de administração e de controle aqui interno da Mão Digital e do Colab, foi mais desafiador. Cara, essa era a pergunta que eu não queria responder, porque às vezes falta um pouco de controle emocional em olhar para esse cenário e falar sobre isso. Hoje, nossa, não sei falar em palavras, sabe? A gratidão que eu tenho pelo projeto. A gente, dentro de um modelo de negócio, a gente ainda não está nem perto do que nós queremos estar, mas olhar para o passado, olhar para todo mundo que já passou por aqui, tanto com equipe, quanto clientes, quanto parcerias sinérgicas, é muito louco, assim, a paixão que muitos têm pelo negócio. É pouco que a gente consegue retribuir, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos colaboradores, porque a gente sabe que muita gente se doa, né, de corpo, alma e de sangue, muitas vezes, pelo negócio, pelo propósito, por esse sonho. E, cara, eu espero, né, poder ter contribuído muito na vida das pessoas que passaram por aqui, né, que eu e a minha equipe possa ter contribuído muito para o crescimento das marcas que não estão mais com a gente, mas que eu tenho o mesmo carinho e consideração pela história que a gente já passou juntos, porque com certeza nos trouxeram até aqui. Quando a gente estava tudo num espaço só, a minha mesa, que fica dentro de um aquário, fica de frente para os técnicos. Muitas vezes a gente, cara, ia para casa pensando, mano, tem que pagar todo mundo, tem que estar no dia tal com o salário de todo mundo. É muito louco, mas é isso. Empreender no Brasil é isso, é um desafio diário, é uma ousadia diária, mas a gente tem visto e tem sido muito grato por todo passo dado, por toda tijolinho construído lá no nosso muro, e a cada voo, cada decolagem, cada jornada que a nossa nave faz, a gente, né, cresce, evolui, e é isso que a gente tem olhado. Tem sido algo que tem projetado uma evolução, não só em mim, mas na equipe, na estrutura, em tudo que esse sonho, né, já conquistou e já atingiu até agora. Tem sido louco, mas vamos lá. Nossa, a sensação é gratidão, né? Eu vou falar que a gente não ia se emocionar, mas a gente fica, né, emocionado. Porque só de pensar que lá no início a gente estava num quarto trabalhando só nós dois, e hoje a gente tem esse número, né, de colaboradores aqui internamente, contribuindo com o desenvolvimento da empresa, né? Não só da empresa, mas a gente também consegue, eles contribuem e a gente contribui com eles também para o crescimento profissional de cada um, que é uma preocupação nossa. Então, ver o desenvolvimento de cada pessoa que trabalha aqui, ver o desenvolvimento da empresa em si, porque com o desenvolvimento de cada um, todo mundo se ajuda, todo mundo cresce. Esse é o sistema de colaboração, né? Esse é a ideia, é o centro do Colab que a gente tanto sonhou e que a gente construiu. A gente não esperava chegar aonde nós chegamos em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que a gente se preparou para estar vivendo isso. É um sentimento duplo, onde a gente é grato e surpreso por onde chegamos, mas que também a gente reconhece que a gente trabalhou muito duro para estar vivendo o que a gente tem. Então a gente sabe que a expectativa é que a gente melhore a cada mês, cresça a cada semestre, a cada ano, né? E que isso seja o nosso norte, atingir conquistas para os nossos clientes, nossas marcas, porque isso é o que nos move, é o nosso pilar principal, a satisfação, e é isso que a gente quer estar sempre focado, sempre
né, alicerçado para prestar esse serviço de alta qualidade? A Mundo Digital aí, mais um ano de vida, né? A expectativa é de investimento, é de crescimento, né? A gente quer investir mais em melhorias de equipamento, melhorias na qualidade profissional dos nossos colaboradores, né? Então, é mais um ano desafiador, mais um ano de investimento e a gente está na correria e na luta para fazer a máquina andar, né? Girar. Às vezes eu não consigo expressar tudo que eu gostaria de dizer, tudo que eu sinto, né? Às vezes eu começo escrevendo no WhatsApp, mas eu paro de escrever porque eu acho assim que, cara, um louco do nada me manda uma mensagem dessa, mas quando eu estouro a falar alguma coisa é porque já estava assim me cutucando há bastante tempo e eu sei que muita gente que está com a gente hoje tem sonhos, tem propósitos, né? E é muito pouco dizer acreditar nos seus sonhos, né? É muito pouco porque hoje a gente quer viver o sonho daqueles que vivem o nosso sonho junto, né? Então por isso que as vidas pessoais dos nossos tripulantes são muito importantes para nós, porque a gente quer viver eles vivendo sonhos assim como a gente vive este sonho que a gente construiu com a ajuda deles, fundamental. Quando a gente fala, né, acredite no seu sonho, a gente não gostaria de ser, né, aquela pessoa teórica que fala uma frase de efeito, que fala uma frase que não tenha um sentido, um propósito. Não tem como nós alcançarmos grandes objetivos, grandes metas, grandes resultados sem que vocês estejam pareados no nível dessas conquistas. Então, hoje a nossa equipe é muito importante para nós. Hoje os nossos clientes são fundamentais para nós. Hoje a estrutura que nós vivemos celebra muito pouco ainda daquilo que a gente vai conquistar, que a gente vai alcançar e o que a gente vai viver, porque nós somos dependentes desse amor sinérgico da nossa tripulação pelo negócio, pelos nossos clientes. Todos os dias a gente apaga as luzes da agência, a gente chega em casa e a gente fica, meu Deus, eles começaram ontem e eles estão voando como um profissional de 10, 20 anos no mercado, né? E a gente é muito grato pelas suas conquistas, por esse crescimento. Só cabe a gente dizer que ama muito, né, toda a tripulação que faz parte dessa nave louca e dizer que a gente vai crescer muito juntos ainda. Contem com a gente. Eu resumiria em duas palavras, né? Primeiro é gratidão. Gratidão a todos vocês que colaboraram com o crescimento da Mundo Digital, né, que estão aqui hoje, né, as pessoas que passaram também, que fizeram parte da nossa história. E a outra palavra é obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por vocês passarem a maior parte do dia, né, querendo ou não, a Mundo Digital é uma segunda casa para vocês e a gente construiu essa segunda casa para o conforto de vocês e para o desenvolvimento de vocês.